Bom, difícil, né? Difícil absorver o que aconteceu ontem dentro do Maracanã. É completamente inacreditável. Eu mantenho as palavras. Para quem não sabe, eu venho participando nesses últimos dias do programa SPT Esporte Rio, ao lado do Vene Casagrande. É um programa de muita resenha, é um programa de gastação, um programa de zoeira, mas é um programa também, é claro, de seriedade. E ali no programa anteontem, aliás, ontem, eu falei com certeza, com convicção, o Vasco chega sendo favorito no Clássico dos Milhões. Tinha muita convicção de que o Vasco da Gama venceria o Flamengo ontem no Maracanã. E eu tinha certeza que o Vasco iria sair com a vitória. Era uma certeza, tá? Eu, Lucas, fui ao Maracanã ontem com a certeza de que o Vasco da Gama sairia vitorioso, diante de todos os fatores que estavam presentes nesse clássico. A gente estava falando de um Vasco que havia jogado bem contra o fraco Maricá, mas jogou bem. Um Vasco que está com um elenco teoricamente entrosado, que está jogando junto há muito tempo, e enfrentando um Flamengo que ainda não havia entrado em campo. Enfrentando um Flamengo que tinha total responsabilidade de vencer, porque era o lanterna do Campeonato Carioca. Enfrentando um Flamengo que não tem nem 10 dias de preparação. Então todos esses fatores que foram colocados à mesa fizeram com que eu, e creio que qualquer torcedor vascaíno ontem tivesse a convicção de que um tabu que perdura 3 anos iria cair. E não caiu. E diante de toda essa situação, eu, Lucas, não consigo visualizar esse Clássico dos Milhões mais apenas como um clássico que envolve ali duas equipes, o Vasco de um lado, o Flamengo do outro, e questões técnicas e físicas. O Clássico dos Milhões hoje ele vai muito além de questões técnicas e físicas. O Clássico dos Milhões hoje envolve uma questão emocional muito forte para o lado do Vasco. Amigo vascaíno, eu não trato com normalidade o fato de Vasco da Gama e Flamengo se enfrentarem nas últimas 32 vezes e o Vasco vencer apenas 2 partidas. Eu não consigo. Não tem como eu acreditar que esses números eles refletem apenas uma questão tática e técnica. Não dá para acreditar. Esses números eles refletem também uma questão anímica, emocional. O problema do Vasco da Gama quando enfrenta a equipe do Flamengo é muito maior do que apenas enfrentar uma equipe que tem uma superioridade técnica, que é o Flamengo. Eu vou falar. O Vasco ele é uma equipe inferior tecnicamente ao Flamengo. Hoje, porém, no futebol brasileiro, quem não é? Botafogo é inferior tecnicamente, Fluminense é inferior tecnicamente, o São Paulo é inferior tecnicamente, o Corinthians, o Palmeiras, talvez é o único que bate ali de frente, mas é inferior. Bahia, Santos, todos os clubes do futebol brasileiro são hoje inferior tecnicamente ao Flamengo. Só que se você coloca, por exemplo, amigo vascaíno, se você coloca, eu vou tentar pegar um time semelhante ao Vasco. Atlético Mineiro, talvez. Acho que Atlético Mineiro é o melhor exemplo. Se você pega o Atlético Mineiro 32 vezes e coloca o Atlético Mineiro para atuar contra o Flamengo 32 vezes, o Atlético Mineiro não vai vencer apenas 2 jogos. Eu posso ir para um exemplo, amigo, talvez até além. Eu posso puxar para uma equipe tecnicamente inferior. Podemos falar de um Juventude. Porque o Vasco, durante esses 3 anos, né, durante esses 32 jogos, ele enfrenta um Flamengo com uma desproporção técnica de fato bem grande. Se você pega um Juventude para enfrentar o Flamengo 32 vezes seguidas, o Juventude não vai ter vencido apenas 2 jogos. Então o problema hoje envolvendo Vasco e Flamengo, envolvendo Vasco em direção ao Flamengo, ele é muito além de uma questão técnica, ele é muito além de uma questão física, ele é muito além de uma questão tática, é uma questão emocional, é uma questão anímica. Todo o respeito do mundo ao Vasco, aos atletas que hoje pertencem ao Vasco e aos atletas que passaram ao Vasco. O Vasco da Gama, o Clube de Regatas Vasco da Gama, quando ele entra em campo e vê no outro lado a camisa do Flamengo,
passa uma sensação de medo. Cara, é isso que parece. Medo. O Vasco fica com medo de enfrentar o Flamengo. E essa foi a sensação no Maracanã ontem, principalmente na primeira etapa, de medo. Quando era 11 contra 10 é difícil a gente falar alguma coisa. Mas no 11 contra 11, a sensação que o Vasco da Gama passava ao torcedor que estava nas arquibancadas era que o Vasco estava com medo do Flamengo. O Vasco tocava passe, o Vasco tocava de lado. Só que quando vinha o bloco, a marcação linha alta que o Flamengo faz para apertar a saída de bola do Vasco, o Vasco da Gama não sabia o que fazer. O Vasco não tinha tranquilidade. O Vasco não tinha confiança para jogar. Porque do outro lado era o Flamengo. A confiança que a gente viu no Vasco na final da Copa do Brasil contra o Corinthians em diversos momentos, na semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense, nas quartas de final contra o Botafogo, eu estou citando jogos grandes e clássicos. Porque Vasco Corinthians é clássico, Vasco Fluminense é clássico, Vasco Botafogo é clássico. O Vasco teve coragem para jogar contra esses três adversários, mas ontem não teve coragem de jogar contra o Flamengo no Maracanã. Então o problema do Vasco contra o Flamengo é emocional. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.